Olá pessoal, professor Denilson Lins, e vamos iniciar aqui o estudo das medições de variáveis, tá? Essas medições são muito importantes para que a gente entenda como elas funcionam dentro da indústria. Pessoal, o objetivo aqui não é falar de muitos cálculos, mas é necessário que algumas equações sejam desenvolvidas para que vocês entendam da onde é que veio certas resoluções ali e como se utilizar os instrumentos, tá bom? Então, para essa primeira aula, nós vamos falar sobre a unidade muito importante que é a pressão, tá? Eu trouxe aqui um texto que eu acho interessante que a gente leia para a gente entender um pouco da onde surgiu esse conceito. Então, vamos lá. A pressão tem usualmente como unidade de medida milímetros de mercúrio, o mmHg. Essa unidade de medida resultou de uma experiência feita pelo físico italiano Evangelista Torricelli, tá? Que viveu nesse período aqui. Torricelli emborcou um tubo cheio de mercúrio em um recipiente contendo também mercúrio. Em um dado momento, o mercúrio contido no tubo não escoava mais para o recipiente, ou seja, não descia mais, né? Com isso, ele verificou que existia uma pressão externa, chamou de atmosférica no caso, que impedia que todo o mercúrio do tubo escoasse para o recipiente onde estava emborcado. Portanto, estava inventado o barômetro, que é um instrumento que mede pressão atmosférica e serve também para medir a pressão de qualquer gás, tá? Então, essa é uma definição que foi tirada há muito tempo atrás e esse autor aqui escreveu sobre ela, tá? Mas vamos ver uma imagem que mostra um pouquinho detalhado sobre isso. O que é que aconteceu? O Torricelli emborcou esse tubo aqui, dentro de um recipiente que tinha mercúrio, e aí o que ele observou? Quando ele colocou esse recipiente nesse ponto, à medida que ele ia colocando o líquido que estava aqui dentro, foi descendo, até chegar ao ponto que ele não desceu mais. Então, com isso aqui, ele percebeu que existia uma pressão aqui, uma força, né, que estava aqui exercendo aqui em cima desse líquido, e que depois que esse líquido desceu, ele não tinha mais como subir. Então, ficou um espaço aqui, que aí praticamente não existe mais pressão, né, ou seja, não existe pressão porque praticamente é vácuo, porque não tem nada ocupando esse espaço aqui, tá? E aí ele media essa altura, e essa altura ele chamou aqui de altura dessa coluna de mercúrio, tá? Já que eu tenho aqui Hg. Portanto, ele fez o seguinte dedução. Se o experimento de Torricelli foi efetuado ao nível do mar, a altura H será de 760 milímetros de Hg, ou seja, considerando que está na altura do mar, né? Então temos essa altura aqui, ó. O que equivale a uma atmosfera, que seria essa pressão que eu tenho nesse momento. Outra unidade de medida de pressão. Já na indústria, a unidade de medida de pressão utilizada é o bar, que equivale a uma atmosfera igual a 1,053 bar. A pressão é particularmente de interesse da instrumentação industrial, já que a partir dela podemos medir de forma indireta outras duas variáveis de processo, como nível e vazão, que nós vamos ver nas aulas posteriores a essa, tá? Mas isso será visto mais adiante. Então, pessoal, para ficar um pouco mais claro, eu vou falar um pouco das equações que foram colocadas para se chegar a esse resultado, tá bom? Mais uma vez, não é o intuito aqui da gente estudar física detalhadamente ali, mas para que a gente entenda como se chegou a esse cálculo, tá bom? Então, eu tenho um exemplo aqui da equação de Torricelli. Olha que interessante. Ele pegou esse tubo aqui, encheu completamente de mercúrio e tampou isso aqui, tá? Dentro de um recipiente, ele também tinha mercúrio. Então, ele pegou esse tubo, emborcou ele aqui, né? Ele emborcou ele aqui e quando ele estava emborcado, ele retirou essa tampa. Então, quando ele retirou essa tampa, ele percebeu que, à medida que ele retirava a tampa, o líquido descia, mas chegou a um certo ponto que o líquido não desceu mais. Então, criou-se aqui o vácuo, tá? Então, nesse momento aqui, esse vácuo, não existe pressão. É praticamente zero. Aqui tem vapores de mercúrio, mas são desprezíveis. Então, esse vácuo aqui, nesse ponto C aqui, a pressão é zero, tá bom? Então, foi colocado já aqui para vocês verem que nesse momento eu tenho pressão zero. Quando ele fez a medida aqui, desse pedaço daqui até aqui, ele constatou que esse pedaço ele tinha 0,76 metros, ou 76 centímetros, ou em milímetros, 760. E aí ele colocou mais um importante aqui, equação. Ele diz que a altura B, essa altura que eu tenho aqui, dessa pressão nesse momento, né, que foi dada aqui no instante que eu coloquei o líquido, menos a altura C, ou seja, eu tenho a diferença de altura, que é esse ponto daqui para cá. É justamente essa altura de 76 milímetros aqui de mercúrio. Então, do ponto A
B e C, aliás, do ponto B e C. Mas inicialmente, o que ele fez aqui? Ó? Usando o teorema de Stevin, que é outro físico que estudou, esse teorema diz o seguinte, que a pressão no ponto 2 menos a pressão no ponto 1 é igual à densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura de H2 menos a altura de H1. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Olha que interessante. Bom, se eu tenho aqui, ó, esse ponto A, que está no mesmo ponto aqui do B, ou seja, a pressão aqui, elas são as mesmas, tá, pessoal? Então, nesse caso, essas duas pressões aqui, ó, A e B, elas são zero. Então, ó, como A e B, como A é igual a B, não tem pressão nenhuma entre eles, então pressão A e pressão B é igual a zero. Então, como é que ficou a equação agora de Stevin? Ele não tem mais pressão nesse ponto, e aí, se você relacionar agora as duas pressões, a gente vai ver que sendo aqui zero, o resultado que vai dar aqui também vai ser zero. Então, nesse ponto não temos pressão. Agora, com relação à altura, não. A altura, nós temos esse ponto aqui, que em relação a esse ponto de cá, onde tem justamente esse vácuo, que temos essa altura que equivale a esse valor, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, a pressão B menos a pressão C, esse ponto aqui menos esse aqui, quanto é que nós vamos ter esse resultado? Bom, eu sei que a pressão B nesse ponto aqui vai ter um valor e a pressão C ela é zero, que como foi dado aqui na equação. Isso vai ser igual à densidade do mercúrio. E por tabela e por classificações já temos que a densidade do mercúrio é aproximadamente 13.596 Hg sobre metro cúbico, tá? E a gravidade, né, nesse ponto, ao limite do mar, né, seria 9,807 metros por centímetro quadrado. Então, colocando isso aqui na equação, né, nós temos o seguinte: pressão B, pressão C é zero, densidade de mercúrio vezes o valor da aceleração da gravidade nesse ponto, vezes a altura entre HB menos HC, que a gente viu aqui nesse ponto aqui, ó. Então, nós temos 0,76 utilizando ela em metros, tá? Já que a gente está trabalhando no SI. Então, quando se faz esse cálculo, nós encontramos que a pressão B, que é a pressão no fundo aqui do meu reservatório, equivale a 101.325 Pascal. Então, no SI, essa é a pressão equivalente aqui, que é representada, tá? No SI, e essa pressão de 1.101, aliás, 101.325 Pascal equivale a 760 milímetros de Hg. Então, assim, pessoal, ficou definido o que é a pressão atmosférica, né, em um certo local, né, principalmente considerando aqui o nível do mar. E aí foi provado por Torricelli, né, e também outros cientistas depois comprovaram que é assim que se mede pressão, ou seja, existe realmente pressão atmosférica e foi demonstrado nesse conceito aqui, tá bom? Então, pessoal, para essa aula era isso, mostrar para vocês aí esse primeiro ponto aí sobre a questão da pressão, e nas próximas aulas a gente vai detalhar um pouco mais sobre essa variável tão importante da indústria, tá bom? Obrigado e aguardo vocês na próxima aula.